Mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque esse negócio de plataforma de streaming é muito bacana. Eu sou a Marcela Bastos e tenho a honra de estar aqui no podcast Sem Sanidade Não Há Santidade. Com quem? Com ela, doutora Esli Carvalho. Doutora Esli! Oba, e eu tô aqui com Marcela Bastos, feliz da vida, porque a gente faz uma dobradinha legal. Muito bom mesmo, muito bom estar aqui com alguém que tem tanta curiosidade, que nem vocês. Toda Olha, coisa que a gente aliás, faz. e essa turma está curiosa desde o último podcast. Sabe por quê, doutora Esli? Você deixou a gente com aquele gostinho de quero mais, porque afinal de contas a gente estava falando sobre o porquê sem sanidade não há santidade. Quer saber, está ouvindo aqui a primeira vez? Corre para o podcast anterior. Mas nesse podcast anterior ficou no ar a história das farpas do coração, que você começou a falar. Afinal de contas, doutora Esli, o que é que são essas farpas do coração, da alma? O que é que são elas? Olha, a gente tem muitas farpas de origem diferentes e mesmo assim muitas em comum. Eu acho que as mais comuns são inicialmente a nossa família de origem, né? Como a gente falou da outra vez, nem todas as famílias foram perfeitas. E mesmo aquelas assim mais arrumadinhas, as pessoas não são perfeitas, né? Então, mãe e pai que realmente se esforçam de dar o seu do bom e do melhor para os seus filhos, ainda assim a gente pisa na jaca de vez em quando. Eu sei, eu sou mãe, né? Então a gente se esforça tanto e ainda assim diz, eu podia ter feito melhor. E isso deixa as suas marcas nos seus filhos. Às vezes são pequenas coisas, às vezes é uma expressão que alguém falou, às vezes é uma coisa assim, um comentário que fica. Outras vezes são coisas que são ditas todos os dias. Você não presta. Ai, você é muito estabanada. Ai, você é uma vagabunda. E os pais falam isso mesmo para os filhos. Que horror. Quando você crescer, você não vai valer nada. E você sabe o que o filho faz? Obedece. Traz para si aquilo, né? Exatamente. Por quê? Porque mãe e pai é autoridade. Então, se mãe e pai diz assim, você não presta, quando eles crescem, eles obedecem o que os pais estão dizendo. Então, a gente tem que escutar muito bem aquela palavra da Bíblia que diz que as palavras têm poder de vida e morte. O que você vai falar para os seus filhos? Palavras de vida. Minha filha, você vai dar certo. Rapaz, que coisa legal que você conseguiu fazer. Deixa eu ficar em pé e aplaudir tudo isso que você está conseguindo fazer. Mas que maravilha! Como você é legal. Como você fez bem feito. Gente, elogio não mata ninguém. Mas a gente foi criada assim numa geração onde as pessoas achavam que se a gente elogiasse, as pessoas iam ficar vaidosas, que ia subir para a cabeça, Acontece sabe? muito dentro das igrejas, né? Uma Muito, ideia muito. errada. Né? Ah, vaidade, olha a vaidade, pecado original, olha o pecado de Lúcifer, não sei o que mais. E não é. Você sabe por que não é? Porque o amor não faz mal. O amor nunca faz mal, né? Imagina se Deus nunca nos desse um elogio. Imagina se Deus nunca dissesse pra gente, Isli, eu tenho tanto orgulho das coisas que você faz. E se você nunca ouviu um elogio de Deus, é porque um dos teus ouvidos estão entupidos. Porque Deus nos elogia. Você é minha filha amada. Sabe? Ele não falou isso só para Jesus em quem eu me comprar. Ele fala essas coisas pra gente. Abre o ouvido para ouvir, porque Deus fala essas coisas lindas para nós. Então, um dos lugares que a gente desenvolve farpa são essas experiências de família. Às vezes também a gente veio de família muito complicada. Família onde teve bebida, onde teve violência, onde os pais não se entendiam, brigavam muito, muita violência física, muita violência verbal, emocional, manipulação, falta de dinheiro. Sabe, falta de dinheiro é complicado, né? Às vezes, assim, a gente ser pobre não é pecado nenhum, não tem nada errado com isso. Mas a gente não ter o que a gente precisa para poder apoiar a família é complicado, sabe? Dá culpa. Deus não tem essa intenção para nós. Ele quer que a gente tenha tudo o que a gente precisa. Isso realmente tem. Então a gente tem essas famílias onde alguém abusava de drogas, né? E às vezes também em famílias tem até questões de abuso sexual. As pessoas não gostam de falar, não, imagina se na igreja acontece. Acontece sim. Acontece porque a igreja está cheia de ser humano.
A única diferença é que na igreja tem os seres humanos redimidos e a gente supõe que fora da igreja tem as pessoas que não estão redimidas. Mas tem de tudo. E hoje, sabe, Marcela, eu sou evangélica de muitas gerações. O que eu tenho visto depois que eu voltei para o Brasil uns anos atrás é que a igreja realmente explodiu no Brasil. Não era assim quando eu era menina. E Mas Deus seja louvado. virou uma moda, né? Deus seja louvado, a igreja encheu. Só que ela também encheu de cristãos de primeira geração. A gente ter sido criada num lar cristão não é vacina, mas ajuda muito. É bênção. Né? Não é vacina, mas é bênção. E outras pessoas não foram criadas nesses valores, né? E tiveram famílias complicadas também. Então, a gente precisa ter dentro de nós e dentro da nossa igreja as formas de tratar essas farpas, as pessoas que vêm com essas experiências tão difíceis da sua infância. A gente também tem experiências da escola, né? Às vezes a família é arrumadinha, sabe? Legal. Mas a gente vai pra escola, é um inferno, sabe? Tem bullying, sempre teve, né? Só que agora a gente tem um nome pra isso, né? Antigamente tinha também, só não tinha nome. Agora tem nome chique, bullying, né? Vem do inglês. Mas tem professor que fala besteira pra gente, que faz coisas injustas com seus alunos, que faz diferença, que diz coisas. Às vezes até professores que assediam alunas e alunos. Né? A gente pensa que não, o mundo é um mundo realmente jaz no maligno. Olha, eu não acreditava isso tanto quando eu era mais moça, mas hoje eu fico assim, realmente complicado. E uma outra forma, uma outra origem dessas farpas também tem a ver com experiências adversas, coisas que acontecem sem que a gente tenha nenhum controle. Assaltos, né? No nosso país, infelizmente, né, a violência urbana é um negócio complicado. Né? Abuso sexual, estupro, violência sexual, né? Isso, muitas coisas também, né? Violência doméstica dentro da família, né? O abandono de famílias, pessoas que se juntam e junta a casa não sei quantas vezes, né? Que tem filho aqui, tem um outro filho ali, já está no quarta relação, né? E essas perdas vão realmente complicando muito. Então, muito dessas coisas, né, vão criar farpas no coração. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue processar isso. Deus, na sua misericórdia, quando ele teve que nos tirar do Jardim de Éden, porque a gente fez uma má escolha, ele nos deu uma capacidade cerebral de processar as nossas lembranças, de processar as coisas que nos acontecem. Isso chama dormir. Quando a gente dorme, a gente tem... que não gosta de dormir, né? Ou tem medo de dormir por causa de pesadelo e outras coisas também, né? Mas quando a gente dorme, a gente tem aquele ciclo do sono, e numa dessas partes do sono, que se repete, a gente sonha e a gente mexe o olho para lá e para cá. E isso o que é? É uma forma que Deus deu ao nosso cérebro de processar as coisas que nos aconteceram durante o dia. Agora, às vezes a gente tem pesadelo, por quê? Porque o cérebro não está dando conta de processar aquelas coisas. Então tem coisas que ficaram travadas, sabe? Ficaram ali, né, sem conseguir, congeladas, sem conseguir processar legal. Então, a gente hoje já tem tratamento para essas coisas. Depois a gente fala até disso, né? É uma terapia que a gente chama EMDR, que ajuda o cérebro a poder fazer esse reprocessamento que ele precisa fazer. Mas no mundo perfeito, a gente ia reprocessar todas as coisas que nos acontecem todos os dias e a gente ia mandar para o arquivo, né, de memória antiga, de memória do passado, e vamos viver felizes para sempre. Os animais conseguem fazer muito disso, né? Mas esse não é o mundo em que nós vivemos. E o nosso cérebro nem sempre dá conta. E aí fica a farpa. Fica aquele machucado. Um machucado na alma, aquele machucado no nosso coração, aquela lembrança ruim de dizer, quando eu lembro daquelas palavras, quando eu lembro daquela experiência, que coisa difícil. Sabe? Recente, né? A pessoa... E às vezes a gente lembra daquilo como se tivesse acontecido ontem às 10 horas da manhã. Né? Eu escuto, às vezes, meus pacientes, eles contam as coisas que aconteceram 20 anos atrás e choram como que se fosse ontem. Por quê? Farpa. Sabe? Então, a gente precisa tomar conhecimento de que esses nós, essas coisas que travam, essas coisas que me impedem de ter uma conduta mais apropriada, uma conduta santa, uma conduta de acordo com a vontade de Deus,
tem farpa lá dentro. Tem uma farpa que está te impedindo, está me impedindo de viver plenamente aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Doutora Esli, você falou que são as farpas. Disse o que pode gerar essas farpas. Disse quais farpas aí podem estar escondidas no nosso coração. Você deu dica de algumas. Mas você também disse que todo mundo tem farpas. Não adianta achar que eu não tenho, não. Espera um minutinho, dá uma olhadinha. E eu queria falar especificamente para essa galerinha, a turma que de repente está acompanhando a gente, diz assim, não, mas eu tive uma família legal, você disse, talvez de repente tive um outro, sei lá, ou de repente o cérebro processou tão bem que jogou em algum canto e que não percebeu ou não viu. É possível que isso aconteça? Como é que a gente consegue perceber essas farpas lá dentro da gente, que até agora a gente não se deu conta? Muito boa pergunta, Marcela. Eu acho que tem coisas que a gente não consegue fazer ou não consegue fazer bem, né? Por exemplo, se eu não consigo fazer uma apresentação, eu fico com vergonha de fazer certas coisas, né? Ou eu tenho timidez e não me desenvolvo de uma forma apropriada. Eu quero fazer alguma coisa, não tenho coragem de fazer. Tenho um ataque de pânico. Pânico não acontece no vazio, né? O coração, ansiedade, tum, 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 tum. Quando eu penso em fazer alguma coisa, subir num avião, né, acontecer alguma coisa, todas essas coisas são farpas, né? É que o pessoal acha que é muito comum desse tempo de agora, né? E é comum, mas não deixa de ser farpa, né? Pessoa que não consegue entrar numa ressonância magnética. Imagina, você vai entrar lá dentro, meu Deus, não entra na água. Teve assim uma experiência de afogamento, quem sabe. Tem medo de piscina, de mar, de não sei o que mais. Tem medo de enfrentar certas situações, né? Medo é febre, né? Tá avisando, olha, tem alguma coisa aí que não tá bem. Então, ninguém tem a vida perfeita. Ninguém. Sinto muito, não tem. Né? Então, tem áreas na nossa vida que funcionam melhor e tem outras áreas que não. Né? Eu me lembro de uma paciente que veio uma vez e sabe, eu tenho uma vida arrumada, eu sou concursada, tenho meu apartamento, já consegui juntar uma poupancinha para minha velhice, minha mãe e meu pai, super legal, tenho meu carro, tenho minha profissão, mas eu tenho um dedo podre para escolher homem. Eu disse, como assim? Eu só escolho o homem que não presta, que me larga, que me trai, que sai comigo no dia seguinte e some, desaparece. Mas, olha, não é possível que todos os homens sejam maus. Eu não acredito nisso. Tem alguma coisa com o meu escolhômetro. Eu não consigo escolher alguém bacana. Então tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que mudar a minha forma, a minha percepção, o que me atrai nos homens, de forma que eu possa gostar de homens bons. Farpa. Eita, que agora você deixou todo mundo com muita coisa para pensar. E, aliás, não só muita coisa para pensar, mas já contando tempo para o próximo podcast, porque, afinal de contas, é só no próximo podcast que nós vamos falar das características dessas farpas. Porque tudo que a doutora Esli falou aqui para gente é para a gente pensar, gente. É para internalizar, é para processar, né, doutora Esli? É isso mesmo. Olha lá, presta atenção. Pede para Deus te mostrar. Se você tiver dúvida, pede para Deus te mostrar onde é que você tem uma farpa no seu coração. Porque Ele vai te mostrar. Ele tem interesse que você seja são, que você seja saudável. Ele tem interesse de te mostrar para você ser curado. E como não existe coincidência, porque tudo é o Senhor que conduz, você não está ouvindo esse podcast aqui à toa. Tá aí o desafio da doutora Esli. Pede a Deus que Ele vai te mostrar qual é essa farpa ou essas farpas. Eu estou aqui, gente. Já estou pedindo também. Mas no próximo episódio, nós vamos conversar, então, de quais são as características das farpas. Doutora Esli, faço das minhas palavras, com certeza, de todo mundo que está acompanhando a gente. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.